Seja bem-vindo a Didasco, esse é mais um vídeo da Kelly para você. Para você que precisa daquela dica de estudos com o seu filho, por exemplo, alguns pesadelos que a gente já conhece, né? Chega a data de prova, ele não te fala, ele não tem lá, por mais que você insista, ele não segue um calendário da data de prova, ele não sabe onde colocou, ele não segue a agenda. Quando tem lição de casa, ele sempre espera que você sente e vá fazer com ele, quiçá vai fazer por ele. Quando chega aquelas notas, é sempre um desgaste na família, é sempre aquele estresse. Bom, se identificou com alguma dessas situações aí, vem para esse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para a gente acabar com esse pesadelo. Mas antes, deixa um joinha para eu saber se esse vídeo te interessou. Vai lá, ativa o sininho que de segunda a sexta-feira tem material gratuito, alguma dica de estudo, resolução de exercício, conteúdo voltado à redação para você. Bom, lembra daquele ditado? O combinado não sai caro? É exatamente esse o primeiro ponto. Você tem que fazer alguns combinados. Quais são as obrigações dentro de casa? Quais são os combinados? Bom, ora, então ele vai ter que arrumar o quarto, ele vai ter que brincar, também vai ser um combinado. Ele vai ter o seu tempo livre de assistir lá o seriado, de curtir o joguinho dele, mas ele também vai ter o tempo do estudo. E qual vai ser esse tempo de estudos? Bom, sente com ele, ouça o que ele vai te falar e ache o meio termo entre o que você acha certo, não vá deixar tudo na mão dele. Então, primeiro, faça um combinado. Qual será o horário desses estudos, tá? Qual será o horário que ele vai fazer essa lição de casa? E detalhe, dica, se ele já sabe ler e escrever, deixe um horário que não seja o mesmo horário que você chega do trabalho, porque senão você já sabe, né? Qualquer dúvida ele vai correr, vai buscar o seu apoio. E aí vai entrar no ciclo novamente, né? Vai voltar para o ciclo de que não é nem ele que faz a lição de casa. Muitas vezes é você que dá a resposta, muitas vezes é você que dá aquela dica, muitas vezes é você que já tá com a cabeça pesada de tanta informação do dia e ainda tem que pensar naquele conteúdo escolar, né? Então, eu sugiro você dedicar um tempo que não seja o tempo que você esteja em casa. Quando você chegar em casa, você pode checar, tá? Checar se ele fez, corrigir a lição ali por cima, né? Mas não necessariamente no horário que você esteja, tá? Então, primeiro é fazer os combinados, os acordos, ok? Segundo ponto, nesses acordos, ele tem que entender o que ele vai ter que pagar se ele não cumprir. Qual vai ser a perda se ele não cumprir esses combinados? Como tudo na vida, né? Se a gente não se atenta a um combinado de um horário no trabalho, de uma reunião, de um prazo para pagar uma taxa, de um prazo para pagamento, de um prazo para entrega de um trabalho, nós seremos penalizados, né? Ou seja, uma penalidade de perder o trabalho, de perder a confiança dentro daquela equipe, ou seja, perder o trabalho, ou seja, pagar uma multa, né? Então, nós na vida adulta também temos essa sensação de acerto, ganho, erro, perdeu, né? Então, é bom você fazer esses acordos com ele, o que ele vai perder caso ele não cumpra isso. Ora, então ele vai perder algumas horas por semana de lazer, de brincar com os amigos, ele vai deixar de ter o tempo de joguinho dele, ou vai diminuir, ou aquele final de semana que ele sempre gosta de fazer algum passeio, você também vai diminuir, quiçá vai tirar esse tempo desse passeio, porque não fez a obrigação da semana, então não tem direito ao passeio. É mais ou menos esses combinados, e aí vai de cada família, vai de cada funcionamento. E o interessante desses combinados, né, desses acertos, é que eles sejam gradativos. Ou seja, se de repente ele tinha durante a semana, de segunda a sexta no geral, né, sei lá, 2 horas por dia de estudo, então, ou de lazer, de brincadeira, né, de ir pro hall com os amigos, de jogar, enfim, eram 2 horas por dia de lazer durante as tardes, então você pode diminuir para 1 hora. Você pode diminuir para meia hora ou para 1 hora e meia. Você vai avaliar qual é a gravidade do que ele deixou de cumprir dentro desse prazo, entende? Ele deixou a lição de casa só uma vez na semana? Ele deixou a lição de casa todos os dias na semana? Então, equilibre essa sensação de quanto que eu fiz e quanto que eu tô ganhando, ok? Quanto que eu entreguei de combinados
e quanto que eu vou ser penalizado por não entregar os combinados, tá? Isso daí você vai sempre pontuando pela questão da vida adulta, para ele já chegar quiçá ali no Fundamental 2, no ensino médio, já tendo a percepção, se ele perder a data de um trabalho, se ele não se programar para uma data de uma prova, se ele não se programar para uma competição na escola, para uma atividade extracurricular, uma feira cultural que também vai valer ponto, ok? Então sempre pontue qual que é o seu intuito, qual que é o motivo de você fazer aquela ideia de perda e ganho, ok? Então esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, né, para você diminuir esse desgaste. Vamos entender que dentro de cada papel ali familiar, cada indivíduo ele tem uma obrigação, né? Então, normalmente os pais ele tem uma obrigação de serem os provedores econômicos, financeiros daquela família, provedores econômicos, financeiros e afetivos, né? Então, é o pai e a mãe que sustenta aquela família. É por isso, principalmente, que as mães aí, principalmente no século XXI, estão mais ausentes, né? Pela necessidade ali de... Necessidade também é uma ideia de atender, né? A um desejo, a uma busca por uma realização pessoal, né? Então, é mais nesse intuito que essas mães também estão trabalhando fora. Então, o pai e a mãe trabalham fora, porque o papel deles é serem provedores, ok? E qual é o papel dos filhos? Qual é o papel do filho dentro dessa família? O papel dele é só estudar? É só estudar e ter algumas obrigações simples? Não sei, arrumar o quarto, arrumar os brinquedos dele. Tem algumas famílias que ainda fazem algumas dinâmicas, né? Olha, é a criança que tira o jantar, é a criança que ajuda de manhã a colocar a mesa, é a criança que ajuda, ela é o responsável ali por dar ração e água para o cachorro, para dar aquela sensação de fomentar, né? A criação de hábitos responsáveis. Ok. Então, mas o que eu quero pegar aqui, qual que é a função dessa criança dentro de casa? É basicamente só estudar? Se é só estudar, você precisa deixar claro para ele que do mesmo jeito que você se compromete, ele também vai precisar se comprometer. Isso, pessoal, deixa muito claro, Maslow fala muito isso, né? Na teoria das necessidades. Fala disso e deixa muito claro que a criança precisa entender qual que é o papel para ela estudar. Por que ela estuda? Por que ao longo da vida aquilo ali tem que ser praticamente uma obrigação? Que é uma obrigação, né? Por lei, é uma obrigação. Se você, pai e mãe, não deixa o filho matriculado numa escola, o conselho tutelar bate na sua porta. Então é uma obrigação. Você precisa começar a construir na cabecinha dele essa ideia. E por último, mas não menos importante, sempre deixe muito claro, vá plantando essa semente, vá discutindo esse assunto, vá batendo nessa tecla sempre que você achar necessário trazer esse tema à tona, de que o seu intuito é você deixar um legado da educação para ele. O seu intuito é você deixar um legado de formação de um cidadão para ele. E essa formação de cidadão, essa formação educacional, você está contribuindo, matriculando ele em determinado colégio. Você está contribuindo, custeando e investindo nisso. É o seu legado, é a sua contribuição para a formação. Vá sempre que ele tiver ali um ídolo, né? Um ídolo no futebol, um ídolo no jogo, um ídolo, às vezes, na corrida de Fórmula 1, na corrida de Stock Car. Tem bastante alunos que eles admiram, gostam de alguns corredores, atletas, né? Os meninos, as meninas também são bastante fãs de atletas ou de cantores, de artistas, sempre pontue. O que aquele artista ele tem de repertório, tem de conteúdo, o que ele tem de formação, né? Obviamente vai ser na carreira dele. E ali, com a criança, com o adolescente, você tem que fazer a comparação, a alusão, o que ele tem de formação, de repertório educacional. Porque ele no momento ainda está se formando como cidadão, né? Não está se formando ainda como profissional, mas ele precisa ter um exemplo. Pegou aqui a ideia? Ele precisa ter um parâmetro, ele precisa ter um modelo e falar: nossa, eu quero chegar até lá, é nele que eu me espelho. Nós somos indivíduos que aprendemos principalmente pela exemplificação, pelo ver e fazer, né? Tem até um escritor, Mark Twain, que ele fala que o exemplo arrasta. As palavras tentam convencer, mas o exemplo ele arrasta multidões.
ele arrasta pessoas, né? Então, tente colocar essa ideia de parâmetro, de modelo comportamental para ele, tá? Eu digo que pode ser um personagem público, mas pode ser alguém da família, enfim, mas normalmente, né, acaba sendo ali alguém que ele admira de longe, né? Bom, diga aí se você tentou alguma dessas opções, se você tem alguma sugestão de outra opção que você já tratou em casa e que funcionou, que deu certo, divide aqui com a gente. Tenho certeza que alguém que esteja assistindo esse vídeo vai utilizar a sua sugestão, a minha sugestão, para ter alguma melhora no comportamento do sucesso escolar desses alunos, tá bom? Obrigada por hoje. É um prazer estar sempre aqui contigo. Até a próxima.